Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao curso de leitura prece. Rogamos a Deus que nos ilumine, que a gente tenha um bom aproveitamento, um bom entendimento, né, de um tema importante, né, que a gente vai conversar hoje, sobre as doenças mentais, uma visão espírita, né, e aí, para a gente conceituar, né, a gente usar a teoria psicanalista de Freud, ele diz que as doenças mentais surgem quando há uma dissociação, uma separação entre a atividade do ser consciente, do ser espiritual e do cérebro físico. Já Jung diz que essas anomalias de comportamento, de interpretação surgem quando coisas do inconsciente começam a aflorar na nossa vida consciente e essa dualidade, essa tentativa, né, do inconsciente surgir na nossa vida consciente, esse problema de ajustamento desses dois causaria os nossos distúrbios mentais aí. Então, a nossa vida hoje, né, moderna, complexidade da vida moderna, a gente busca com muita frequência o poder, e ser influente, ser importante, e isso vai fazendo com que nós nos comportemos com desvarios, fazendo o que não se deve fazer, sentimentos ruins, pensamentos ruins, e a gente vai vendo que ao longo do tempo esses comportamentos vão atrapalhando o nosso ajuste nessa vida. Então, nós vamos usar principalmente o livro, tá, da Sueli Schubert, tá? Praticamente grande parte da nossa conversa hoje está baseada nesse livro, tá? E ela diz no início, para nós entendermos como a doença mental chega no corpo físico, porque o corpo físico ele está se expressando. O corpo físico é um efetor, né? Ele não é a causa, ele não é a gênese do problema. A gênese do problema está na parte profunda do ser. E aí é preciso que a gente entenda algumas coisas antes. A gente entender que o nosso mundo consciente, ele é 5% da nossa atividade. E o nosso mundo inconsciente, ou subconsciente, é 95% da nossa atividade. E aí começam os nossos problemas. Porque o nosso mundo consciente, 5%, ele está ligado às nossas relações com o mundo externo. A nossa memória de curto prazo, as nossas sensações, ao que a gente faz no dia a dia, nossas reflexões, nossos pensamentos. Mas o nosso mundo inconsciente, ele está interferindo diretamente no nosso mundo consciente. O inconsciente nos diz respeito a memórias antigas, ele interfere nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na maneira com que nós encaramos a vida, interfere nas nossas decisões. Então, esse mundo inconsciente, ele está constantemente influenciando as nossas atividades conscientes do dia a dia. Mas aí a gente vai pensar, mas aí era melhor que não existisse esse mundo consciente, inconsciente, porque está atrapalhando. Mas é nesse mundo inconsciente que nós nos estruturamos. Ele traz equilíbrio para a nossa vida. Ele traz informações importantíssimas lá de trás, da maneira de pensar, da maneira de agirmos, dos sentimentos, da maneira de interpretarmos a vida, coisas relacionadas ao instinto, ao medo, à sobrevivência. Então, o mundo inconsciente, ele estabiliza e propicia que a gente
prospere no mundo consciente. Mas, para que isso ocorra dessa maneira, é preciso que eles estejam em equilíbrio. E quando há um desequilíbrio desses mundos, o órgão efetor, cérebro, né, ele apresenta os distúrbios mentais. Então, os distúrbios mentais surgem aí, né, onde o ser espiritual pensa e tenta agir de um jeito, mas o órgão efetor, que está sob o comando dele, com interferências do inconsciente, começam a produzir desequilíbrio, desarmonia. Mas aí a gente precisa entender qual que é a nossa estrutura, né, de corpo. A gente tem o nosso corpo físico aqui, do meio ali o nosso corpo perispiritual, e à esquerda ali uma estrutura que ali está com forma, né, de uma pessoa. Então seria o nosso espírito ou o nosso corpo mental, que não tem essa forma. Mas aqui nós trouxemos para termos uma didática de entendermos as relações desses corpos de expressão, que eles sim vão explicar como surgem as doenças, não só as doenças psíquicas, mas também as doenças físicas. Porque o ser pensante da esquerda ali é o que traz as ideias, as informações, as vibrações que vêm culminar aqui no corpo físico, né? Então a gente tem que começar a entender ódio, rancor, amor, fraternidade, ambição, tristeza, alegria, como energias. E as energias vão fluir nesses corpos. Elas vão vir lá do ser, via perispírito e se manifestar no corpo físico. Então, a gente entender que quem mantém o perispírito é o ser espiritual, é o corpo mental lá da esquerda. E o perispírito, que é o do meio, é que vai trazer equilíbrio e vitalidade e vai formar esse corpo físico. Então, o corpo físico é formado a partir do perispírito. E aí a gente começa a entender, bom, então se o perispírito tem desequilíbrios de energia, se o perispírito tem problemas, o corpo físico vai manifestá-los. Não é? E o que mantém esse perispírito funcionante, equilibrado ou desarmonizado, desequilibrado? Nós, enquanto espíritos, o ser espiritual, nós, enquanto mente, enquanto ser pensante, né? E Chico falou disso no livro Evolução em Dois Mundos, exatamente isso, que o corpo mental mantém o perispírito equilibrado, e o perispírito vai formar o nosso próximo corpo físico. Então o Chico colocou de uma maneira um pouco mais bem escrita, mas falando exatamente nisso. O corpo espiritual é preciso considerar antes que ele não é o reflexo do corpo físico, né? Nosso corpo físico não vai formar o nosso corpo perispiritual, mas o contrário, o corpo perispiritual vai formar e direcionar a formação do corpo físico. Mas o que mantém o corpo perispiritual íntegro, equilibrado, é o ser espiritual, né? Então, as informações vêm da esquerda para a direita. O corpo físico ele só manifesta. A causa dos nossos problemas está nos desequilíbrios que nós geramos aqui. O corpo mental, o ser que pensa. É aqui que nós geramos as energias que vão estabilizar ou desequilibrar o perispírito, que por sua vez vai trazer saúde ou doença para o nosso corpo físico. Então, entendida essa parte, Chico disse isso na Evolução em Dois Mundos, nós vamos trazer duas falas
dizendo exatamente isso. O primeiro, Recordações da Mediunidade, Dona Ivone e Dr. Bezerra de Menezes, ele diz: a mente enferma refletirá sua anormalidade sobre o perispírito, sobre aquela estrutura do meio, que é dirigido por ela. O perispírito é dirigido por nós, pelo corpo mental. E este vai agir sobre o corpo carnal, que é escravo dos outros dois. Então, a importância e o direcionamento vem da esquerda para cá. Né? Depois, Devassando Invisível, da Dona Ivone, Dr. Bezerra de Menezes explica. Estados espirituais, eles estavam falando de espíritos que estavam em região muito trevosa, espíritos criminosos, espíritos vingadores, espíritos rebeldes, revoltados, com ciúme, obsessores de encarnados, são espíritos muito devedores. Então ele dizia, o estado espiritual deles, mente vibracionais, como os referidos nessa narrativa, essa narrativa que eu trouxe para vocês, vão necessitar de uma ou mais encarnações sobre a Terra para corrigir os vícios, os desvios mentais, as vibrações, os sentimentos, os hábitos e as ações. E essas existências primarão pelas desventuras. Então aqui a gente começa a perceber que nós somos os responsáveis por nós mesmos. Nós, agindo da maneira que nós queremos, através do nosso livre-arbítrio, nós trazemos doença ou saúde para o nosso corpo físico. Porque nós vamos migrar essas vibrações por esses corpos físicos, por esses corpos vibracionais. Então, dependendo da maneira que nós agimos, que nós fazemos, que nós pensamos, nós trazemos boas informações para cá, tanto no mundo psíquico quanto no mundo físico. Tanto doenças psíquicas quanto doenças físicas. E aqui todas. Doenças autoimunes, doenças tumorais, câncer, doenças de pulmão, de fígado, qualquer órgão do corpo. Elas são estruturas vibracionais que nós estamos tirando vibrações ruins através do corpo físico. Vibrações que nós geramos da maneira que pensamos e agimos. Então o nosso corpo físico está, na verdade, expelindo essas energias que nós angariamos da maneira que nós agimos na vida. E aí a gente chega, bom, então vamos lá, vamos fazer um resumão dos transtornos mentais, né? É claro que tem muito mais do que isso, mas a gente trouxe as mais importantes, né? Transtornos da ansiedade, transtornos do humor, transtornos psicóticos e o autismo um pouquinho separado. Vamos falar uma pincelada do autismo, em virtude da prevalência de que nós estamos vendo crianças autistas ainda nesse mundo nosso, né? Que está transitando aí para um mundo regenerativo. Então vamos lá, vamos começar dos mais comuns, né? Transtornos da ansiedade. Esses transtornos estão ligados à nossa vida, à complexidade da nossa vida de hoje, à competitividade da nossa vida nesse mundo moderno, da maneira que nós lidamos com as relações interpessoais, das dificuldades que temos em lidar com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com a esposa, com o marido, né? Isso tudo é que traz os transtornos da ansiedade que estão ligados a expectativas e esforço de adaptação. Então, muito da nossa ansiedade está ligada a isso, esforço de adaptar as nossas situações de vida. Dificuldades socioeconômicas, dificuldades socioculturais, violência, medos. Então, isso no mundo de hoje, extremamente comum, gera os nossos transtornos da ansiedade. E, na teoria freudiana, psicanalista, o transtorno da ansiedade, quando
essa expectativa, esse esforço adaptativo passa além do normal, surge a neurose. Para Freud seria dessa maneira: quando há uma desproporção na expectativa ou no esforço, surge a ansiedade neurótica. Para Jung, já fala muito do inconsciente que vem querendo aparecer na nossa vida consciente e o consciente tentando empurrar essas atividades, os pensamentos, os sentimentos do inconsciente que vem aflorando, e aí tenta empurrar isso para o inconsciente de novo. Então, são duas teorias que aparentemente são um pouco diferentes, mas que a doutrina espírita consegue juntá-las. Por quê? Esse inconsciente, ou essa atividade de adaptação, vem do ser, do espírito, do campo mental nosso, e vai se expressar no nosso corpo físico. E aí, a neurose, né, ela vem, quais as características do ansioso que Freud classificou como neurótico? É aquele que tem dores no corpo, aquelas dores difusas, né, que hoje a medicina chama de fibromialgia, não é? Então, a fibromialgia nada mais é do que uma manifestação desse distúrbio de ansiedade, do esforço para adaptar. E aí é aquele ser que tem angústia, que tem inquietude, que tem timidez, que às vezes é taxado, mas é muito chato, mas às vezes não é chato porque ele é tímido, ele não se expõe. Ele não se expõe por quê? Porque ele é angustiado, ele tem aquela vida interna extremamente movimentada, e essa vida interna movimentada gera nele inquietude, gera a dificuldade dos relacionamentos, e aí a pessoa fica mais reclusa, não é? Ela tem uma certa dificuldade em se expressar, e muitas vezes ela não é interpretada, mas na verdade é um ser que está sofrendo intimamente. E a ansiedade, né, ela está muito ligada a débitos pregressos, a ânsia de reparar problemas que muitas vezes não tem consciência, porque isso está lá no nosso corpo mental, está lá naqueles 95% escondidos, e nós não temos a clareza de entender o que é, mas a gente tem medo, a gente está angustiado, mas de onde que vem? Está tudo certo na minha vida. É o afã do que está escondido querendo aparecer, e nós tentamos corrigir com dificuldade para que a gente não sofra, não é? Mas são almas que precisam se ajustar e ter aquela ânsia de reparar, não é? Mas não tem a lucidez ainda e a clareza de que isso tudo está acontecendo por erros lá de trás, não é? E aí a gente segue um pouquinho mais ainda dentro dos transtornos da ansiedade, o tal do obsessivo compulsivo. E o obsessivo aqui, muitas vezes, não tem relação com o obsessor. Pode ter relação com o obsessor, sim, mas o obsessivo aqui é a ideia intrusa, é a ideia que surge, a ideia que aparece e começa a incomodar. E para a pessoa dar uma apagada nessa ideia, ela tem a compulsão. A compulsão é o desafogo da necessidade de juntar, de contar, de fechar, de conferir, de abrir, de ajeitar, de ficar tudo na ordem, tudo organizadinho. Essa é a compulsão. E a ideia que vem, que gera o desconforto, é essa ideia intrusiva. É a ideia que vem, a ideia de fora, mas que muitas vezes não é de fora de um obsessor, mas é de outras encarnações
que aflora. Está lá no inconsciente, o medo, o receio, a dificuldade, o desespero, está lá por algum outro motivo que é difícil acessar no grau evolutivo que nós estamos. E aí a gente pula para um outro que é extremamente comum, que são os episódios súbitos, extremamente intensos de ansiedade, que é o tal da síndrome do pânico, que é aquele ser que não entra no elevador, aquele ser que não vai numa reunião, é aquele ser que tem medo do gato, tem medo do cachorro, porque muitas vezes, em outras encarnações, ficou preso no calabouço, não entra no elevador de jeito nenhum, porque busca da memória, aquela prisão, aquele sofrimento, aquela angústia de outras encarnações, aflora como medos que não tem sentido. Aquele que de repente foi agredido por uma fera, alguma coisa no passado, e tem desespero quando vê um cachorro. Né? Aquele que agrediu o outro, que se vingou do outro, que causou muitos problemas na sociedade quando tem que ir a uma festa, um pânico, porque ele deve. É que muitas vezes a gente nasceu com medo, já nasceu com medo. Então a ansiedade está muito ligada a débitos do passado, a medos do passado, a erros do passado por insensatez, por ignorância, não ignorância de ser estúpido, mas a ignorância de não saber como agir. E como a gente muitas vezes não sabia como agir, a gente errou. E no errar, a gente guardou lá no inconsciente. E aí, o inconsciente aflora, modificando nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas sensações, e a gente não sabe por quê, porque não tem lógica. Eu vou ter um pavor de um elevador, não é? E aí a gente pula um pouquinho, vamos lá, outro extremamente comum, os transtornos do humor, né? Nós vamos falar principalmente da depressão, porque a depressão hoje afeta 20% da população do globo. Importante, 2/3 dos deprimidos têm pensamentos suicidas. Daí a importância da gente estudar um pouco a depressão. Então a depressão é aquele falta de ânimo, falta de disposição, aquela tristeza que muitas vezes a pessoa não sabe de onde vem, aquela apatia, às vezes vem com déficit de memória, preguiça mental, sono excessivo, ou às vezes insônia, perda da libido, e a pessoa, aquilo atrapalha a pessoa, aquilo não deixa que a pessoa viva adequadamente. Ela muitas vezes tem uma fixação mental numa pessoa ou em algum local, em algum afeto, e aquela fixação faz com que, se houver algum problema com essa pessoa, a felicidade dela está na mão da outra pessoa, ou a tristeza dela está na mão da outra pessoa, e aí isso é o caos na vida dela. Muitas vezes gera crimes passionais, suicídios, porque ela entrega a felicidade dela para o outro. Por que isso acontece? Porque a pessoa deprimida, ela tem uma dificuldade de auto-amar-se. Ela busca uma punição interna para si mesma. E nessa busca, nessa ânsia de punição interna, ela acha que ela não pode ser feliz, que ela não tem direito a ser feliz, que ela não tem direito a ter sucesso, aí ela se sabota. Eu estou feliz, eu não posso ser feliz. Aí eu arrumo um outro motivo para eu ficar triste. Eu me saboto. Eu estudei, eu me esforcei, eu tive sucesso, eu estou indo bem, mas eu não posso ir bem. E aí eu acho
acho alguma coisa para eu me apegar, porque eu não posso. O deprimido, do ponto de vista espiritual, está muito ligado à culpa, ao remorso. Ele traz a culpa dentro dele, ele traz o remorso, e aí ele freia o processo dele, porque ele, tudo que faz, se sente culpado, porque ele errou lá atrás. Mas ele traz isso do inconsciente, e aí eu tenho que reparar, eu trago um remorso comigo, e aí eu me entristeço, eu não consigo me expressar totalmente, e aí fico com uma vida muitas vezes embutida, e ele fica triste, porque ele se sente sozinho. Pode estar no meio de uma multidão, dentro de casa, mas eu estou sozinho comigo mesmo, e essa solidão o incomoda profundamente. Então, a depressão tem esses nuances ligados à culpa, enquanto a ansiedade está muito ligada a medos e a erros passados, a depressão está ligada a culpas e a remorso por atitudes contra ele mesmo, contra o próximo, às vezes contra o núcleo onde ele vive. E aí traz esses comportamentos, esses sintomas para o cérebro. E aí a gente vê o transtorno bipolar, né? Há períodos de depressão e períodos da mania, a euforia, né? Faz negócios mirabolantes, a maioria das vezes errados, tem dificuldades, multidão de ideias, e aí segue essas ideias, e a maioria das vezes ideias ruins, mas ele acha que está certo, não é? E essa mania, a pessoa não percebe que entrou nessa fase, incomoda quem está por perto, aquela multidão de ideias, de coisas, de negócios irresponsáveis que dão errados, né? Esses transtornos, né, também estão ligados a problemas profundos do espírito, ligados à culpa, a crimes, a erros, a dificuldades de relacionamento interpessoais, que aí se aflora como dessa alternância da depressão e da compulsão. A gente entra numa outra psicose, a esquizofrenia, aqui sim, há uma perda do juízo da realidade, alucinação, visões, coisas completamente fora, né? A pessoa não se dá conta de si mesmo, não percebe de maneira nenhuma o que tem, e não tem condição de levar uma vida social, familiar e de trabalho. Ela se perde nessas ilusões e nos pensamentos equivocados. Esses têm seus problemas, muitas vezes ligados ao mau uso da inteligência. Aqueles que abusaram da inteligência para ludibriar o outro, para enganar, para cometer crimes, para roubar dinheiro público, para criações de literatura, criações de televisão, de imagem, usaram a inteligência de maneira equivocada. E aí, como repercussão que vem lá do corpo mental, vai repercutir no corpo físico com doenças que fazem com que ele perca o juízo da realidade. O autismo. No autismo está desconectado o cérebro, tem um problema no seu desenvolvimento e no funcionamento. Normalmente em crianças com menos de 3 anos surgem os sintomas, e isso compromete a vida social do ser, apesar de que em algumas áreas pode haver hiperhabilidades, há uma extrema dificuldade do relacionamento interpessoal. O autismo, segundo Emílio Miranda, segundo a própria Sueli Schubert, está ligado àquele ser que viveu muito para ele, que viveu no egoísmo, que viveu para mim, era só eu, tudo eu, e aí, a hora que encara, fica para dentro, não consegue se relacionar para fora, fica voltado para si mesmo,
e para as suas ideias e para o seu psique. E aí a gente segue, mas como é que a visão espírita disso? Porque a responsabilidade disso tudo, no fundo, é nossa. Porque nós não temos um Deus punitivo que privilegia alguns em detrimento de outros. Nós temos um Deus que tem as suas regras e a lei do universo que é para todos. E quando nós saímos do equilíbrio, quando nós agimos, pensamos de maneira equivocada, nós perdemos esse equilíbrio. E o equilíbrio energético vai ser transferido para esse corpo, vai se manifestar no corpo. Então, o remorso, a culpa, o ódio, a vingança, os crimes, a traição, o egoísmo, tudo, a gente pensar nisso tudo como energias que tem que transitar naqueles corpos. Se essas energias transitam com equilíbrio, nós temos um corpo são, uma mente sã. Se essas energias, e essas aqui normalmente não transitam com equilíbrio, chega no corpo físico com doenças psíquicas ou doenças físicas. E aqui, só um adendo na obsessão e na auto-obsessão. A obsessão é típica do nosso mundo, né? Muitas dessas patologias estão ligadas a obsessores que começam a influenciar os nossos pensamentos ainda mais, estimular o que a gente está em desequilíbrio, incentivar o nosso desequilíbrio, porque eles estão nos perseguindo e nós ainda somos mentes imaturas, mentes ainda jovens, crianças emocionais, e a gente se entrega muito facilmente às nossas ilusões, às nossas paixões, aos nossos desejos, em detrimento das nossas necessidades. Então o obsessor não é o mal que está ligando nós, coitado de nós, somos bonzinhos. Não, nós criamos um campo psíquico que permite que o obsessor se conecte conosco e transfira o que ele quer para nós. Se nós mudarmos o nosso padrão vibratório, nós vamos conversar sobre isso, como mudar, nós vamos dificultar o acesso vibratório desse obsessor na nossa mente. E isso a gente cria um meio da gente diminuir a gravidade das nossas doenças psíquicas e físicas. Então, os obsessores, nós precisamos dificultar o acesso deles a nós através das nossas mudanças, não é? E a auto-obsessão? A auto-obsessão são aquelas coisas que estão lá naquele mundo inconsciente, que afloram os desejos, os sentimentos, os pensamentos, e que muitas vezes nós não sabemos, mas eles afloram. Então é preciso usar esse mundo racional nosso para, opa, isso não cabe, opa, isso não é meu, não é? Muitas doenças mentais têm obsessão junto? Tem. Muitas causas de suicídios têm um obsessor junto? Sim. Mas muitas doenças mentais são por nosso próprio inconsciente? Sim. Muitos suicídios nossos são por nós mesmos? Sim, porque muitas vezes nós estamos reincidindo no suicídio e nós nos suicidamos em encarnação prévia, e aquilo é uma vibração muito intensa que gruda naquele corpo mental. E quando passamos dificuldade, essa vibração aflora. Mas muitas vezes é coisa nossa, porque erramos lá atrás, estamos guardando aquela ideação equivocada ainda nos dias de hoje. E aí, mas como nós devemos fazer? A cura dependerá da nossa renovação moral e mental, da prática do bem e da reeducação total do ser. Então, o Espiritismo é um convite para que a gente controle a mente,
reeduque o espírito, reeduque os sentimentos, nos exercitemos no bem. Essa casa tem várias atividades que a gente possa se inserir, né? E começar a participar. Só procurar o Rodrigo, o pessoal aqui, que a gente consegue, a gente precisa que todos nós sejamos inseridos, né? E aí a Sueli Schubert põe somente a dedicação ao dever, a reconstrução interior, auxiliando a nós mesmos e a sociedade, vai nos libertar da culpa, do ressentimento, do ódio, da vingança, do crime, do erro, da insensatez, da violência, de tudo que nós já fizemos de errado. É preciso a gente se reestruturar, não é? E aqui, o que a gente pode oferecer, né? O que a casa espírita oferece? A prece, gente. A prece é a maior força que existe nesse universo. Nos dizeres de Leon Denis, quando nós elevamos nosso pensamento para campos vibracionais mais elevados, nós entramos em conexão com seres angélicos. E é simples, nós podemos orar em qualquer lugar, qualquer hora, basta que a gente se lembre dela, né? Evangelho no lar, trazer harmonia para casa, para a família, para onde a gente vive, onde a gente passa a maior parte do tempo. Tratamento fluidoterápico, nossa aguinha ali, fluídica, nosso passe. O passe não trabalha diretamente no corpo, pode até ajudar o corpo, mas o passe trabalha naquelas duas estruturas muito mais importantes lá, nosso campo mental, nosso corpo perispirítico. Então, entrar lá com a mente aberta para receber o passe. Senão nós bloqueamos, nós estamos falando de fluidos, de energias. Não, se a gente não estiver psiquicamente aberto para receber o passe, pouco vamos absorver dali. As reuniões de desobsessão, só de nós virmos aqui, se for necessário, algum obsessor nosso pode ser convidado aí para a reunião mediúnica, e a gente nem sabe o que acontece. E muitas vezes ele é esclarecido, é ajudado nas conversas, no passe aqui também, né? Então, a casa oferece esse lado espiritual. E a transformação moral através do estudo, das nossas conversas aqui. Nós precisamos nos transformar, precisamos ver os nossos erros, nos analisarmos, vermos o que fazemos que não está bom. E aqui uma coisa extremamente importante, o perdão e o auto-perdão. Nós vimos que muitos dos nossos problemas estão ligados a erros do passado. E aí a gente traz a culpa. Gente, nós erramos. Nós precisamos nos perdoar. Nós podemos ser felizes. Se a gente se perdoa, eu errei, eu me perdoo, eu vou fazer diferente agora. Isso muda o nosso padrão mental. Nós começamos a educar o ser para um caminho de progresso espiritual, de crescimento espiritual, nos perdoando e perdoando o outro, porque o perdão, ele tem a parte da emoção, que é da dor, do sofrimento, da humilhação, da coisa triste de quem sofreu a ofensa, mas ele tem a parte racional. Nós falamos, opa, isso não me identifica, isso não fala quem eu sou. Então eu racionalizo em cima daquilo, mesmo que eu não esqueça, porque esquecer é problema de memória, perdão não é problema de memória, perdão é raciocinar e ressignificar. Aquilo foi grave, foi ruim, mas agora eu tenho outros objetivos, agora eu vou fazer outras coisas. Eu compreendo o momento daquele que me agrediu, mas eu preciso seguir minha vida. E com o tempo, isso vai perdendo o significado, porque outras coisas importantes vão substituindo aquelas. Né? E aí, na fala do Cristo, pedi e vos será dado, buscar e achareis, batei e vos será aberto. É o que nós precisamos. Pedir, buscar, bater, nos esforçarmos.
porque Cristo vai nos ajudar. Que o Senhor nos abençoe, possamos ter reflexões e buscar nossa harmonia psíquica e física.